E temos o prazer hoje de receber o professor Celso Granato. O professor Celso Granato é professor associado, doutor livre-docente, disciplina de doenças infecciosas da Escola Paulista de Medicina, é diretor, formado aqui na Faculdade de Medicina da USP, e é também diretor clínico do Laboratório Fleury. O professor Granato tem vindo periodicamente aqui nas nossas reuniões, dentro da parceria acadêmica, científica que nós temos com o Laboratório Fleury. Hoje, um tema importante, desafios no diagnóstico da sífilis. Quando o Gustavo trouxe esse tema, eu achei muito interessante. Estava conversando com o professor Granato, hoje está tendo, organizado pelo Centro de Doenças Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Saúde do Estado, um evento com a participação do Ministério da Saúde sobre sífilis e sífilis congênita, inclusive com dados do Ministério da Saúde sobre a sífilis no Brasil. Particularmente no nosso estado, a sífilis está aumentando, e o professor Granato vai mostrar, inclusive com sífilis, com diagnóstico não de sífilis primária, que é assintomática e que passa desapercebida, na maioria das vezes, mas com sífilis, o diagnóstico de sífilis terciária, de neurosífilis, o que é muito grave. E também aumento de casos de sífilis congênita, pelo, vamos dizer assim, nós não podemos esquecer no pré-natal, na pré-concepção, de pesquisar sífilis. Então, acho que é um tema muito importante e ninguém melhor que o professor Celso Granato aqui. Obrigado, viu, professor? Imagina, acho aqui. Pessoal, olha, bom dia. Queria inicialmente agradecer ao professor Baracá, ao professor Gustavo, pelo convite para estar aqui. Você sabe que é um enorme prazer, né? Eu fiquei aqui no HC até 1990, né? Eu me formei, fiz residência, fiz mestrado aqui. Aí depois eu fui fazer doutorado na Paulista e lá fiquei, né? Mas então, para mim é um prazer voltar para cá e rever os ex-paulistas que vieram para cá. E o pessoal meu contemporâneo da faculdade, o professor Jesus, eu sempre encontro com o professor Venâncio, que é meu colega de classe, né, de turma, e, então a gente é sempre um enorme prazer. Infelizmente, para falar de um assunto que, como o professor Baracá falou, eu estou impressionado com o que eu tenho visto ultimamente com relação à sífilis, né? Porque eu tenho a impressão que grande parte de nós viveu uma época, especialmente com o aparecimento do HIV, que o pessoal se segurou um pouquinho, né? Ficou com medo, começou a usar mais preservativo, diminuiu a variedade de contatos sexuais, então deu uma certa diminuída até o começo dos anos 90, mais ou menos, né? Só que eu não sei bem se as pessoas esqueceram, se as pessoas perderam medo. Eu não sei se isso tem alguma... Isso já é um pouco mais recente, né? Tem um pouco a ver com a PrEP, né? Porque realmente a PrEP está tendo uma disseminação muito grande, que é aquele processo que a gente usa especialmente para as pessoas, para os homens que fazem sexo com homens, né? O pessoal toma a profilaxia para o HIV, só que ela protege bem mesmo, só o HIV, ela não protege para sífilis, né? Então, aí o pessoal vai se relacionar sem preservativo, pega, não. Então, gonorreia, sífilis, HPV, herpes simples, né, tipo 2 principalmente, tem aumentado muito. E tem aumentado muito no pré-natal. Então, eu fico assim, pasmo de ver uma senhora vai fazer um pré-natal, às vezes no começo do pré-natal, mas mais frequentemente no fim, né, perto já da concepção, como o professor falou. Às vezes são mulheres que estão na 35ª, 36ª semana, estão fazendo aquele preparo já para o parto e dá uma sífilis positiva. Então, é um choque, né? A gente vê, e não é raro, viu, pessoal? Infelizmente, não é raro. Então, muito do que eu vou falar para vocês aqui agora, vocês estão cansados de saber. Para alguns, provavelmente, quase tudo, né? Mas existem algumas situações especiais, alguns testes que a gente introduziu no laboratório que têm sido pouco usados. Eu não sei bem porquê, acho que um pouco é a falta de informação, não estamos divulgando suficientemente, e para uma situação tão crítica como a sífilis congênita, né?
Vocês sabem que quando a criança, o pediatra, né, não tem um diagnóstico fechado na criança, faz muito bem, ele vai tratar. Né? Só que tratar sífilis congênita é um negócio complicado, que é penicilina cristalina, é endovenoso, é 10 dias. Então, a gente fica pensando naquela mãe que acabou de dar à luz, né? Tem que praticamente morar dentro do hospital para dar de mamar para essa criança, né? E durante 10 dias, pelo menos. Né? Então, são situações que, tirando todas as consequências da doença em si. Né? Então, toda essa operação prática é complicada. Então, vamos rever, né, alguns termos. Né? Então, tirando o fato de que o laboratório faz uma parte desses exames, já não tem nenhum conflito de interesse. Né? Vamos contar um pouquinho da história da sífilis, que é interessante a gente ver como é uma coisa tão antiga, tão fácil de tratar e tão prevalente. Né? É um certo paradoxo, né, o que a gente está vivendo. Né? Como é que é a história natural, situações clínicas mais especiais, né, diferentes, e quais são os fluxogramas que também têm mudado ao longo do tempo. Né? Então, aqui eu só vou mostrar para vocês algumas pessoas que são consideradas como tendo tido sífilis no passado. É óbvio que pela idade deles, a época que eles viveram, não dava para saber, né? A gente não tinha teste nessa época, mas todas as evidências epidemiológicas e evidências clínicas indicam que eles devem ter tido sífilis, né? Então, Beethoven, né? Beethoven ficou surdo, diz que tenha sido uma sífilis terciária, né? O Schubert, você vê que muitos da área das artísticas, né? Digamos assim. O Van Gogh, né, tem uma certa dúvida se era um problema psiquiátrico que ele tinha ou se era realmente uma sífilis terciária. Né? O Nietzsche, né? O Flaubert, o Guy de Maupassant, escritor francês, o Baudelaire, e existe uma dúvida muito grande com relação ao Abraham Lincoln, né? Que é presidente dos Estados Unidos, mas ele tem uma história, parece que a esposa teria morrido de uma consequência de uma sífilis. Né? Então, cheio de dúvida a respeito disso, mas até ele pode ter tido sífilis. Né? Oscar Wilde, né? O James Joyce, então são muitos escritores, muitos poetas, né? Até que, em 1905, o Schaudy, principalmente, e o Hoffman, eles foram as primeiras pessoas que publicaram, né, sobre a detecção do treponema pálido, agora chamado treponema pálido. Né? Então, vocês veem que já é uma coisa conhecida há mais de 100 anos. Né? Aqui está, então, uma fotografia mais atual, lógico, né? Ele chamou de espiroqueta pálida, né? Porque era um espiroquetídeo, né? Que depois foi chamado, então, de treponema pálido. Né? E, logo depois disso, em 1906, o Wassermann desenvolveu a primeira reação, né, uma reação de floculação para diagnóstico de sífilis. Né? E tanto é que muitos ainda chamam, né, vamos fazer a reação de Wassermann. Né? Na verdade, já não se faz a reação de Wassermann há muito tempo, mas assim, ficou o nome como tendo a pessoa que descreveu pela primeira vez. Né? Vocês veem que a ciência naquela época era fundamentalmente germânica, né? Então, são muitos trabalhos alemães. Né? E aqui está o que a gente está vendo. Essa curvinha aqui vai até 2011, senão ia ter que mudar a escala ali, de tanto que isso tem subido. Né? Quer dizer, está aumentando demais. Isso não é um fenômeno brasileiro. Eu não sei se vocês conhecem, existe um site chamado Promed. Se vocês não conhecem, eu estimulo vocês a dar uma lida, porque é verdade que ele é muito bom para infectologista, né? Mas a gente sempre vê coisa muito importante e praticamente todo dia eu recebo uma notícia do aumento de número de casos de sífilis congênita nos Estados Unidos e no Japão, que é outra coisa também surpreendente para a gente, não é um lugar que costumava-se ter tanta sífilis assim. Né? Então, é um fenômeno mundial, né? Por isso que eu acho que a gente, para estudar essas coisas, tem que pensar em coisas que são mais alcance mais global, né? E isso mostra também que está tendo um aumento em todas as faixas etárias, né? Começa naturalmente na adolescência, pelo contato sexual, e depois vai aumentando até pessoas... A gente tem detectado sífilis em senhoras com mais de 60 anos de idade, né? E o pessoal chama da síndrome do Viagra, né? E porque o marido já
começou a ficar mais ativo sexualmente, isso pode ser anedótico, né? Mas e acabou passando para a senhora com 65, 70 anos de idade, uma sífilis. Imagina como é que você passa isso para uma cliente nessa idade, né? Bom, a gente pode começar o diagnóstico através de uma reação não treponêmica, né? Eu acho que boa parte dessa questão também da sífilis está no fato de que a gente mudou o nome das técnicas. Fundamentalmente, elas não mudaram demais, mas a gente mudou o nome das técnicas. E isso deu uma certa confusão, porque o pessoal está tão acostumado com FTA-ABS, com VDRL, que quando você começa a falar em quimiluminescência, um nome complicado, eu não estou acostumado para outras coisas, isso acaba atrapalhando um pouquinho. Então, eu sempre enfatizo muito a ideia do teste treponêmico e não treponêmico, porque, no fundo, é isso, e aquilo que a gente aprendeu há 10 anos, 20, 30, 40 anos, continua valendo. Então, a interpretação não mudou, né? O que mudou foi o nome das técnicas. Então, aqui tem uma reação de VDRL, mas eu podia dizer para vocês que era o RPR. O RPR ele é exatamente uma técnica não treponêmica, né? Mas que tem o mesmo significado do VDRL. Qual que é a diferença entre eles? Em primeiro lugar, que a partícula que a gente vê fazer aquele grumo ali é uma partícula de carvão. Então, o antígeno ele é ligado com uma partícula de carvão, então é mais fácil de a gente ler. E o VDRL, ele não precisa ser, aliás, o RPR não precisa ser inativado pelo calor, que era uma coisa também que atrapalhava um pouquinho o laboratório, que a primeira coisa que você fazia era inativar pelo calor. E o RPR não precisa disso. De uma forma geral, elas são reações assim, muito semelhantes, que a gente observa na prática que o RPR dá um título a mais do que o VDRL. Então, se a pessoa tem 1:8 no VD, vai ter 1:16 no RPR. Mas isso é o menos importante. O que é importante é uma reação não treponêmica. Reação treponêmica que vai, então, ser usada muitas vezes para começar o diagnóstico, né? E que tem falso positivo, né? Não tem jeito, é uma reação inerentemente falso positivo. Então, é bom para começar, porque ela pode separar o joio do trigo. Tá? Então, aqui vocês estão vendo um positivo ali e um negativo, uma leitura visual, né? É muito fácil, né? Depois a gente tem os testes treponêmicos, como eu falei para vocês, é o FTA-ABS, o ELISA, a quimiluminescência e a hemaglutinação, todos esses são testes treponêmicos. Então, não tem muita importância o nome da técnica em si. É óbvio que eles são um pouco mais sensíveis, né? Então, no laboratório, a gente usa a quimiluminescência, porque já uma série de trabalhos da Clínica Maio, mesmo a nossa experiência mostrou que ele é um pouco mais precoce do que a reação não treponêmica. Então, às vezes, a pessoa, depois de 2 semanas, 18 dias, mais ou menos, depois da contaminação, ela já tem o teste treponêmica positivo, se for pela quimiluminescência, né? E dali 2, 3 dias vira o VDRL ou RPR. Então, ele é um pouquinho mais sensível. Então, como a gente quer pegar mais precocemente, no Fleury, na França, na Bélgica, os Estados Unidos estão migrando para isso, os Estados Unidos estão migrando. Começar pela quimiluminescência, ao invés de começar pela reação não treponêmica. Tá? Então, os Estados Unidos já estão no processo de migração. Aqui são as reações, né? Então, é uma reação muito tranquila, né? Você tem o antígeno aqui, né? E aí você coloca o anticorpo, e isso dá para fazer IgM e IgG, mas também não é uma coisa que a gente tenha muita importância, porque se vocês forem pensar bem, o RPR ou o VDRL, no fundo, é como se ele fosse um IgM, porque ele vai aparecer quando a pessoa tiver doença recente. Só que ele tem uma vantagem em relação ao IgM, que ele vai aparecer sempre que a pessoa tiver infecção. Então, se for uma pessoa que tiver sífilis, vocês trataram, a pessoa teve uma boa resposta, daqui 1 mês, 2, 3, 6 meses, pega de novo o ciclo, o RPR vai subir de novo. É como se fosse um IgM, mas na prática ele é um IgM que vai aparecer sempre que tiver um reencontro com o antígeno. Tá? Então, e tem a reação de Western blot. Depois eu vou detalhar um pouco mais dessas reações, mas eu gosto muito da reação de Western blot, porque é exatamente a mesma coisa que a gente faz para HIV.
né? Você tem lá o treponema, você faz uma digestão, quebra o treponema nas suas várias proteínas, né? E ele migra em cima de uma tirinha de nitrocelulose, que é um papelzinho que tem mais ou menos meio centímetro de largura e 8 centímetros de comprimento. E aí você coloca o soro da pessoa sobre esse papel, né? E onde tiver reação antígeno-anticorpo, a gente vai ver esse borrão aqui. Então, por que eu gosto muito desse teste? Porque, ele, para mim, ele é uma referência boa para a transmissão congênita do treponema. Porque se a criança se contaminou, normalmente ela faz um perfil de resposta anticórpica que é diferente da mãe. Até porque essa é uma criança que é ainda imuno-incompetente, vamos chamar assim. Ela não tem a experiência imunológica que a mãe teve. Então, quando você compara o Western blot da mãe e do recém-nascido, é diferente, né? Eu não vou dizer para vocês que o melhor não seja tratar, porque os pediatras fazem isso. Eles tratam, e eu acho que com justa razão, porque não dá para você esperar para ver o que vai acontecer. Então, eles tratam. Mas, assim, se você quiser saber se está tratando alguém que teve sífilis congênita ou não, é só uma transferência passiva de anticorpos, que é o que acontece, né? Se você tem só transferência passiva de anticorpo, o perfil do Western blot da mãe e da criança é igual, é idêntico. Se a criança se infectou e, portanto, fez uma reação diferente, o perfil de Western blot dele é diferente do da mãe. Então, é uma coisa que é interessante, mas, olha, pessoal, não é por nada não, mas deu um trabalho para montar essa técnica, que foi assim, uma coisa incrível, porque é muito difícil a gente pegar uma criança que não tinha sido tratada e que tinha sífilis congênita. Quer dizer, qual que era o nosso controle de uma criança só com infecção congênita, né? Não era transferência passiva, que é a maior parte dos casos, né? Bom, outra coisa que é bom também o pessoal ter lembrança é o teste rápido para sífilis, né? Essa digamos, tecnologia de teste rápido, né, que a gente chama de point of care, pocket, né? Isso está tendo um avanço muito grande, né? E teve um impulso maior ainda por causa do Covid, né? E eu posso dizer para vocês que os testes para sífilis, assim como os de HIV, são os de melhor qualidade. Então, é um teste muito bom, né? Dá para ter no consultório, se for o caso, né? E em pronto-socorro, em maternidade, né? Aquelas senhoras que acabaram não fazendo o exame no pré-concepcional, né? Pré-parto, né? Digamos, pode fazer esse teste aqui com uma acurácia muito grande. Então, eu acho que é um teste que deve ser também estimulado, porque ele salva muitas vezes a situação, né? Então, e ele é de boa qualidade. Não são todos os testes para todas as doenças que são de boa qualidade. Alguns são ruins. Mas para HIV e para sífilis, especialmente, existe para hepatite B, existe para hepatite C, existe para vírus respiratórios, né? E que não são exatamente da mesma qualidade, mas para sífilis e para HIV são bons. Tá? Também, coisas que vocês já estão cansados de saber, né? As causas de reação falsamente positivas, né? Mas nós estamos falando aqui na faixa de 1%, 3% de falsa positividade. Isso não é uma coisa tão comum assim, mas acontece com todos eles, tá? Várias reações, tanto as treponêmicas quanto as não treponêmicas. Então, em função disso, o que o Ministério da Saúde recomenda? Que você comece ou com um treponêmico ou com um não treponêmico, né? E aí você faz o outro. Tá? O ideal você começou com um não treponêmico, faz o treponêmico depois, se ele for positivo, né? E se a pessoa começou com um treponêmico, depois faz o não treponêmico. E o ideal também, eu acho isso um certo exagero, considerando a qualidade dos testes que a gente tem no mercado hoje em dia, que a Anvisa é bastante rigorosa para isso, né? Se der discordância, você repete em outra técnica. Então, por exemplo, você faz um RPR positivo, e aí você faz um teste treponêmico, uma quimiluminescência, deu negativo, você repete os dois para ver, porque pode ser falso positivo. Tá? Então, é sempre um cuidado de você repetir o outro para ter certeza que aquilo que você está medindo não é uma falsa positividade. O problema maior que a gente tem na prática, né, é que, às vezes, você tem um teste, um VD, um RPR, com uma positividade muito baixa, né? 1 para 1, 1 para 2, 1 para 4, isso é muito baixo, né?
e aí o outro dá positivo, negativo. Será que isso é um falso positivo? Será que não é? Então, nem sempre é uma interpretação muito simples, né? Por isso mesmo é bom a gente repetir com uma outra técnica para poder excluir essa possibilidade. Para vocês terem uma ideia, um VD ou um RPR numa pessoa que está com infecção, títulos baixos vão para 16, vão para 32, isso já é considerado meio baixo. Para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza. Então, quando a pessoa tem 1 para 1, para 2, 1 para 4, é muito baixo e a chance maior de ser um falso positivo biológico, que a gente chama por uma dessas razões aqui. Tá? Bom, até que, em 98, essa senhora e esse senhor, né, eles fizeram, foi um dos primeiros patógenos que foi feito o sequenciamento completo. Isso foi muito bom, porque quando você faz o sequenciamento completo, você sabe o que cada porção do genoma codifica, o que proteínas eles fazem, e isso pode ser sintetizado, né? Isso pode ser usado para fazer o Western blot. Então, aquele Western blot que eu contei para vocês, a gente comprou as proteínas separadas deles, para poder montar o Western blot. Então, isso foi muito bom, e é possível que isso termine ao longo do tempo numa vacina para sífilis. Porque quando você sabe qual é o antígeno que gera uma resposta imune protetora, isso nem sempre é fácil, ainda mais numa bactéria, né? A bactéria é gigantescamente grande para um vírus, perto de um vírus. Então, a gente fazer uma vacina para sarampo, para chumbo, para catapora, é uma coisa, que é um bichinho muito mais simples, né? Para uma bactéria é muito mais complicado, mas isso permite que você faça uma vacina lá para frente, né? Bom, então, nesse período de pré-soroconversão, isso pode ser feito depois de 3, 4, 5 dias depois do contágio, né? A gente usa uma técnica direta, quando a gente detecta exatamente o agente, né? Então, existem duas técnicas, uma é a campo escuro, seja que tem uma sensibilidade mais limitada, né? E outra é a imunofluorescência, que realmente é um sinal que a gente consegue enxergar com mais facilidade, e, portanto, a sensibilidade é maior do que do campo escuro. Tá? Só que ele não distingue outros treponemas patogênicos, né? Então, por exemplo, existem treponemas não patogênicos na boca. Então, se é uma lesão oral e você faz uma pesquisa direta na boca, tem que tomar cuidado, porque você pode estar detectando um treponema não patogênico. Tá? Está aqui, né, um campo escuro, é o que a gente vê, né? E está aqui a imunofluorescência. Então, você vê que a percepção visual realmente é mais rica, né, do que o anterior. Bom, também como uma técnica direta é o PCR, porque o PCR detecta o DNA da bactéria. Então, como, em princípio, tudo aquilo que você detecta, o agente ou uma parte dele, é o PCR. Então, ele é muito sensível. O PCR é muito sensível e ele detecta, olha, de 1 a 5 espiroquetas por coleta que você faz. Então, opa, muito obrigado, viu? Boa hora. E acredita-se que a sensibilidade, isso não é uma coisa tão fácil de fazer, não é um campo regular, mas é que seja mais ou menos 5.000 partículas para você enxergar na imunofluorescência. E aqui você tem de 1 a 5. Tá? Às vezes até a gente consegue enxergar em lesão que são consideradas curadas, porque você ainda fica com um certo tempo do DNA lá, não da bactéria ativa, mas do DNA, às vezes você ainda consegue detectar por mais tempo, né? E tem uma técnica que é muito interessante, especialmente nas lesões ulcerativas, né? Vocês lembram do diagnóstico sindrômico, né? A lesão ulcerativa pode ser herpes, pode ser hemófilos do Cray, pode ser o treponema pálido, né? Então, tem um PCR da Roche que detecta os 3. Então, é bom para a gente poder fazer um diagnóstico diferencial nessas lesões, né? Por que existe uma certa diferença? Porque a gente, por exemplo, desenvolveu um PCR in-house, né, no laboratório. Então, quando você faz isso, você detecta áreas diferentes do genoma e, por isso, você pode ter sensibilidade diferente, você pode ter uma certa discrepância, né? Mas isso, a palavra que a gente mais ouve nas aulas de sífilis entre os infectologistas é que esse teste revolucionou o diagnóstico laboratorial da sífilis, né?
Como o professor Baracá falou, especialmente na mulher, o diagnóstico é muito mais complicado, porque às vezes aquela lesão em fundo de saco, então até para colher a amostra não é tão fácil assim, né? Então, você ter um teste com maior sensibilidade, isso ajuda bastante, né? Bom, 3 a 6 semanas após a infecção, a gente começa a fazer o diagnóstico indireto, sorologia, né? E a gente tem os testes não treponêmicos, como eu falei para vocês, né? E o que a gente percebeu é que eles surgem logo, poucos dias depois. Estamos falando de 2, 3 dias, não é muito tempo, não. Tempo depois, né? E o CDC aprova tanto o VDRL como o RPR, mas ele usa partículas de carvão. Então, ele é mais fácil de ver, por isso ele fica mais sensível, né? Então, o VD ele detecta IgM e IgG, mas ele não diferencia. Você vê aquele aglomerado, né? E a gente sempre tem que lembrar que o laboratório tem que testar 2 diluições. Tem um fenômeno de prozona. Quando a pessoa tem muito anticorpo, não dá para você formar aquela floculação visível. Então, a gente sempre faz uma reação 1:8 e faz uma reação 1:64. Para você poder escapar desse perigo de ter tanto anticorpo que atrapalha a reação. Tá? Então, isso é uma coisa mais para o laboratório, mas é bom vocês ficarem de olho também, que se é uma leitura baixa, checar, né? Então, o RPR também é uma floculação macroscópica, né? E pouco mais sensível, um pouquinho menos específico, mas principalmente, pessoal, os títulos não são comparáveis. Então, se é uma pessoa que faz sempre o VD, de repente ela faz o RPR, a gente pode ter a falsa sensação que aumentou um pouquinho. É pouco, é um título só, não é nada mais que isso, mas não é de verdade, né? Tem, então, o FTA-ABS, que a gente conhece bem, né? Por que é o ABS? Porque a gente absorve o soro da pessoa com o treponema fagedenes, que tira anticorpos inespecíficos, né? Tem reação de IgG e IgM, mas eu considero o IgM muito baixa sensibilidade. Então, acho que não dá para a gente confiar demais. Eu gosto mais, para isso, de fazer o teste treponêmico, né? E, principalmente, pessoal, um teste qualitativo. A gente tem visto essas gerações mais jovens de médicos, né? CRM geral acima de 200 mil, que a gente brinca, né? Acho que não deve ter ninguém aqui, né? Mas que, às vezes, que pede para a gente fazer um FTA-ABS quantitativo. Isso não tem significado, porque é uma coisa que tem tanta oscilação. Você pode ter uma infecção recente, com um título que é muito maior do que uma pessoa ter uma infecção antiga. Então, é tão variado isso que não tem significado clínico prático você titular o teste treponêmico, qualquer um deles. Tá? É isso, basicamente, né? Então, lembrar, pessoal, que na sífilis primária, que não tem lesão evidente, nas primeiras 2 a 3 semanas, 30% dos não treponêmicos e 50% dos treponêmicos são positivos. Tá? Você vê a diferença aqui. Ó. Então, essa é uma das razões pelas quais eu gosto mais de começar pelo treponêmico, né? Lembrar na lesão ulcerada, todas essas causas aqui, né? Como aquele teste que eu falei pega, né? Poucos casos são diagnósticos nessa fase aguda, que é difícil mesmo, especialmente. O homem tem uma lesão exteriorizada, então é mais fácil de ver, né? Para a mulher é sempre mais complicado pela anatomia, né? Ter cuidado, pessoal, com as pessoas que são soropositivas para HIV, que eles têm um comportamento também meio errático com relação à sorologia. Eles demoram para soroconverter, isso está diminuindo agora com o tratamento, porque se você pegar a pessoa com um CD4 razoavelmente bom, ele não vai ficar com grande imunodeficiência, né? Mas os casos que a gente tem feito diagnóstico de infecção pelo HIV, tem o CD4 de 40, CD4 de 50, quer dizer, a pessoa já está com a imunidade no dedão do pé, né? Então, realmente, essas pessoas vão ter dificuldade mesmo para ter soroconversão. Eles fazem lesões incaracterísticas, então também aquele aspecto clínico que a gente usa para diagnosticar pode ficar complicado, e eles têm, pessoal, uma evolução mais rápida.
Então, a pessoa passa da lesão primária para a terciária com muito mais rapidez. Mais ou menos o que a gente vê em criança. Criança também acontece isso. Elas queimam uma fase e elas vão direto para uma sífilis terciária. Tá? Então, HIV é sempre complicado, né? A sífilis secundária, o diagnóstico é o menos complicado, porque a sorologia vai fazer o diagnóstico, lembrar sempre daquela questão das duas técnicas, né? E especialmente se for uma pessoa imunocomprometida, né? E a sífilis latente é difícil o diagnóstico, porque poucos deles tiveram a forma aguda. Então, aquilo que eu estava conversando com o professor Baracá, às vezes a pessoa aparece lá na frente com a sífilis terciária, mas ela não tem história de sífilis primária nem secundária. Ela já abre o caso como a sífilis terciária. Aí é bastante complicado, tem que ter uma sensibilidade clínica boa para isso, né? E então, né, esses anticorpos caem. Na sífilis latente, por exemplo, às vezes a pessoa tem o teste não treponêmico negativo. Então, se é um quadro de neuroluz, por exemplo, e você tem um teste treponêmico positivo e não tem uma história, convém avançar mais no diagnóstico, fazer um teste no líquor, né? Dá para fazer PCR no líquor, dá para fazer pesquisa de anticorpos no líquor. O professor Veronese, que muitos de vocês lembram, ele tinha uma frase nas primeiras edições do livro dele, de infectologia, que era muito interessante. Ele falava que existia um fenômeno da cura espontânea do treponema, da sífilis, né? Eu não diria, me perdoe, professor Veronese, mas assim, eu acho que não é tanto uma cura espontânea, eu acho que é um tratamento inadvertido. Porque como é muito comum a pessoa tomar penicilina, a pessoa teve uma amidalite, tinha uma sífilis e tomou penicilina para tratar a amidalite. Teve uma sinusite, né? Teve tantas ites aí que são tratáveis pela penicilina que o cara teve sífilis, não percebeu, tomou penicilina por causa de uma amidalite, matou o treponema e não percebeu. E isso a gente observa, por exemplo, no pré-natal, né? Você pega uma senhora no pré-natal, ela dá um teste treponêmico positivo, porque esse vai ficar a vida inteira, né? Mas com RPR negativo, né? E jura que não teve sífilis, e não teve mesmo, né? Não é mentira nenhuma, é que simplesmente foi tratada inadvertidamente, né? Então, eu não sei se dá para falar que existe cura espontânea, né? Talvez até medicina tudo é possível, né? Mas eu prefiro acreditar que isso é uma cura inadvertida, né? Então, não é todo mundo que teve uma sífilis primária, que não tratou, que vai ter problema. Então, aqui, ó, cura espontânea, tratamento não advertido, eu acho que passa por aí, né? Dos 40% que vão ter problema, 15% é problema de pele, né? Partes moles, ossos, né? 10% a 15% vão ter uma sífilis cardiovascular. Então, muitos daqueles personagens cérebros que eu falei tiveram uma aortite sifilítica. Então, é o pessoal que tem uma morte súbita, né? Um rompimento de um grande vaso, como a aorta, por exemplo, para uma aortite sifilítica. Está ficando cada vez mais raro. Mas se a gente deixar de fazer diagnóstico e tratar, vai acontecer mais, né? A neurologia é um diagnóstico difícil, né? Como eu falei para vocês, o RPR pode ser negativo, então aí tem que estar sempre testando o soro e o líquor, né? Aqui no HC já teve várias teses do pessoal para diagnóstico de neuroluz, que é um diagnóstico muito difícil. O que é considerado o padrão ouro é o VDRL no líquor, mais do que o RPR, né? Mas ainda assim a gente muitas vezes acaba tratando, é um tratamento difícil, porque também é com penicilina cristalina, endovenosa, então é um tratamento difícil, mas ele entra muito, pessoal, no diagnóstico diferencial de Alzheimer, hoje em dia, né? Então esse pessoal começa a ter uma demência progressiva, 60, 65 anos por aí, e aí você faz um teste treponêmico e dá positivo. E a pessoa não fala que teve sífilis, não fala que foi tratada. Então, não é um diagnóstico fácil. E tem o PCR no líquor, que ajuda também. Mas não é um diagnóstico fácil e tomar muito cuidado com o paciente HIV positivo. Então, levem em consideração a sorologia, a proteína do líquor, acima de 40, né, e a celularidade. Se você juntar um VD positivo no líquor com mais do que 5 células, você vê que não é muito, tem 5 células no líquor, né? E proteína acima de 40, isso tem um significado
um valor preditivo, né, positivo para neuroluz muito alto. Tá? Sífilis congênita, né? Então, isso que eu acho que é uma coisa que nunca é demais lembrar, né? Fazendo o primeiro pré-natal, 8 semanas, 9 semanas, 10 semanas, né? Existe uma recomendação que eu acho que ainda está válida, né? Vocês sabem disso muito melhor que eu, de repetir lá para a 28ª semana, mais ou menos, né? E fazer também antes do parto. E fazer do companheiro, marido, namorado, quem for, para poder ver, porque assim, muitas vezes a gente descobre nessa hora, né? Especialmente mais no final da gravidez, né? O marido pega, passa para a moça e a gente, se não fizer, vai dar problema na criança, né? E comparar os títulos, né? E comparar na criança, você faz a sorologia, faz o da mãe, como a criança tem um volume sanguíneo menor, em geral o título da criança é maior que o da criança, da mãe, né? Então, isso sugere infecção fetal, mas quando não acontece, isso não exclui. Então, é por isso que eu gosto daquele teste Western blot, né? Que é pouquíssimo solicitado, claro que é um teste caro, não tem jeito, né? Mas é uma ferramenta que a gente pode ter a mais para comparar o perfil da mãe e o perfil da criança. Tá? Quando a gente tem um teste bom, fazer o teste de IgM, não é o que a gente tem na prática, tá? Mas dizem que existem testes para IgM fora do Brasil. Então, quando a gente lê os trabalhos de fora, a gente fica meio encantado, mas não é o que a gente vê aqui. O PCR pode ser útil, né? Mas a criança é assintomática, muitas vezes, né? IgM negativo não exclui o diagnóstico, né? Então, a rigor, seguir por um ano, porque a gente tem um decaimento de anticorpo nesse tempo, ao longo desse ano, né? Mas, novamente, o pediatra acaba tratando, né? Eu acho que isso tem muito o que discutir, né? O VDRL, o Western blot é assim, então, né? O IgG, você pode fazer o Western blot para IgG, para IgM, e tem várias proteínas aqui da bactéria que você pode detectar. Então, quando a pessoa tem um quadro desse aqui, é porque reagiu para tudo, né? E tem uma certa diferença de IgG e IgM. Isso aqui é um dos testes comerciais, quando a gente estava validando a técnica, a gente comparou com ele. E aqui tem uma comparação usando, então, o IgM, né? IgM mais IgG teve uma sensibilidade de 100%. Tá? São trabalhos publicados, então tem que dar um certo desconto. Sempre tem 100%, a gente fica meio preocupado. Mas é altíssima sensibilidade, altíssima especificidade, valores preditivos muito altos. Aqui também está uma publicação, né? Então, isso aqui é quando transferência passiva de anticorpos. Olha, exatamente o mesmo perfil da mãe e da criança, né? E aqui é quando tem infecção. Então, vocês veem que tem bandas aqui da mãe que não tem na mesma intensidade na criança, mostrando que isso foi uma infecção da criança. Ela tem um comportamento diferente, né? E nesse trabalho aqui, né, se você combinar IgM positivo e comparando as bandas do Western blot, isso teve uma sensibilidade de 100%, especificidade de 100%. Então, é um bom recurso diagnóstico. Talvez não seja 100%, mas é bem alto, né? Quanto tempo fica positiva a sorologia? Longevidade, né? Negativação de sorologia, pessoal, não é cura, porque o anticorpo vai ser produzido durante um certo tempo, depois ele para de fazer, né? E o título atingido depende do tempo transcorrido antes do tratamento. Quanto mais tardiamente a pessoa faz o diagnóstico e trata, mais alto é o título, né? E o ritmo de queda é de mais ou menos 4 vezes após 3 meses e 8 vezes após 6 meses. Então, uma pessoa precisa seguir mesmo, mas uma coisa importante é você acompanhar esse título, porque ele vai caindo, mas vocês veem que é uma caída muito leve, né? Se for um paciente HIV positivo, pior ainda, porque ele cai mais lentamente, né? A taxa de cura não é muito diferente, mesmo entre aquelas pessoas que têm HIV com CD4 muito baixo. Felizmente, o treponema é bastante sensível à penicilina. Então, se tratar, a taxa de cura vai ser boa, mas
é muito comum a gente ver 5% dos HIVs que eles não negativam a sorologia. Não quer dizer que eles não tiveram resposta. Vão ficar em títulos baixos, né? Vão ficar 1 para 8, 1 para 4, mas também o critério de cura não é esse, né? Então, pode continuar, se não ficar no subir, tá curado, né? Então, pacientes HIV positivo, eles têm mais frequentemente falso positivo, tanto no teste não treponêmico como no treponêmico. Mais frequentemente tem prozona. Tá? Então, sempre lembrar de fazer isso é mais para o laboratório, mas vocês, como usuários do laboratório, é bom ficar de olho nisso, né? E, mais comumente, ele tem sorologia positiva após o tratamento. Eles continuam positivos durante mais tempo, característica deles. O que existe de fluxograma, né? A Inglaterra começa com um teste treponêmico. E o ELISA, depois eles fazem hemaglutinação e VDRL. E eles confirmam com a outra técnica. Tá? Esses países aqui agora já não tem mais imigração. Por exemplo, a Bélgica já introduziram, os Estados Unidos ainda aceita os dois pelo CDC, eles começam com um teste não treponêmico, VD ou RPR, e depois eles confirmam com FTA, com ELISA, com a hemaglutinação. A gente praticamente não usa mais a hemaglutinação. Tá? Existe, tem laboratórios que fazem, mas é muito complicado a hemaglutinação, porque você tem que conseguir hemácia, tem que ser uma hemácia fresca, então é difícil a gente fazer na rotina a hemaglutinação. É mais fácil vocês ainda acharem um laboratório pequeno que faz FTA-ABS, laboratórios maiores automatizaram, então, ou ELISA ou a quimiluminescência. Então, como é que é o nosso processo? A gente começa com um teste treponêmico, se é negativo, libera, porque ele é mais sensível que o teste não treponêmico. Se ele é positivo, a gente faz um RPR ou um VDRL. Né? Se ele for positivo, confirmou, libera positivo. Se ele dá negativo, a gente acrescenta um segundo teste treponêmico. Né? Se ele é positivo, ele é liberado. Se ele é negativo, ele, pelo Ministério da Saúde, ele é considerado um falso positivo. Eu tenho dúvida a respeito disso, porque a gente justamente tria com esse teste aqui, porque ele é o mais sensível que tem. Se ele é o mais sensível e um outro segundo teste não confirmou, será que ele não está tendo sensibilidade para pegar? Então, vai depender um pouquinho da história clínica que vocês aqui sabem. Né? Então, conforme for a situação, deixar passar 1 semana, 2 semanas e repetir para ver o que está acontecendo. Eu acho um pouco arriscado a gente considerar que é falso positivo, porque eu já começo com o melhor teste. Se o outro não confirmou, bom, vai ver que é porque ele tem a sensibilidade menor. Né? Pessoal, basicamente é isso. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Parabéns, Granado, pela excelente exposição. E vamos Obrigado. colocar o tema em discussão, por favor. Zé Maria. Renato, meus parabéns. Obrigado. Agora, eu queria saber um pouquinho como que está o Ministério da Saúde em relação à recomendação. É o treponêmico ou não o treponêmico o primeiro teste? Pode ser os dois. Você pode começar desde que você confirme depois com o outro. Né? Se você for num serviço público, uma UBS, eles vão começar pelo não treponêmico, provavelmente. Né? E se for positivo, vão para o treponêmico. Mas sempre tem que confirmar. Né? Agora, do ponto de vista legal, você pode começar do jeito que você quiser. Nós preferimos o treponêmico porque ele é um pouquinho mais sensível. Então, você pega uma reação um pouco mais precocemente. Mas pode começar como você quiser, desde que no positivo você confirme com a outra. Né? E essas razões para ter aumentado tanto a sífilis na população aqui em São Paulo também aumentou muito, né? Muito, muito, muito. Então, eu tenho a impressão que é um fenômeno bastante complexo, né? Certamente social, que eu acho que envolve desde de um certo esquecimento das pessoas, achar que não existe mais. Né? Eu acho que tem essa questão da PrEP, acho que atrapalhou mesmo. Né? E o pessoal, por causa da PrEP, parou de usar preservativo. E aí ela é muito boa para HIV, mas
não foi só sífilis que aumentou gonorreia, quer dizer, todas aquelas de contato aumentaram, menos o HIV, óbvio. É isso que a gente queria. Mas as pessoas acham que está fazendo PrEP e pode fazer tal coisa. Não sei se é muito o caso de vocês, porque talvez vocês não vejam tantos homens que fazem sexo com homens, né? Eu imagino pela especialidade. Mas a gente vê nos clientes do laboratório pessoas que não têm HIV, mas que tomam direto a PrEP. Eles não tomam porque eles vão ter um relacionamento pouco conhecido depois da manhã. Eles têm tanto relacionamento que eles tomam direto. Então a pessoa quase que está fazendo um tratamento para HIV sem ter. Mas é para evitar a hora que encontrar com HIV, ele não vai pegar. Agora, vai transmitir sífilis, vai transmitir gonorreia, vai transmitir do CREI. Então, eu acho que é um fenômeno bem complexo mesmo, mas é o que está acontecendo. Mas serviu para lembrar da sífilis, né? Pelo menos Celso, isso, né? depois o Gustavo. Professor, depois o obrigado aí da revisão. E a gente está vivendo aqui nas reuniões umas situações interessantes. Há 15 dias atrás teve uma apresentação onde se demonstrou o aumento da mortalidade por câncer do colo do útero. Agora a gente está vendo o aumento da sífilis. É muito comum, né, no pré-natal, que seria um exame de rastreamento na grávida, então ela não tem, a gente quer rastrear. É muito comum pedir reações sorológicas para luz. Primeira pergunta, o que está embutido quando um pedido desse é feito? Reações sorológicas para a luz. E a segunda pergunta é assim, quando existe uma suspeita clínica, ou por um contato, enfim, surgiu uma suspeita clínica, uma lesão, a gente pode fazer o teste do PCR, mas teve uma suspeita, o que a gente já pede diretamente, mas primeiro o que vem nas reações sorológicas para a luz? Entendi. Olha, isso varia com a experiência de cada laboratório, né? Tem que fazer sempre pelo menos uma técnica treponêmica e, se for positiva, confirmar. Isso é feito no Fleury. Isso é feito no Fleury. A gente começa com a quimiluminescência, se for negativa, como ela é a mais sensível de todas, a gente libera negativo. Já nem faz mais nada. Nem faz mais nada. Não precisa fazer porque ela é a mais sensível. Se ela der positiva, a gente faz o RPR. Se ele for negativo, houve uma discordância, aí entra no fluxo, aí a gente faz uma segunda treponêmica, né? Uma segunda treponêmica para ver se aquele não é falso positivo, né? Agora, eu diria que talvez a maior laboratórios começa com o teste não treponêmico. Então faz um VD, se o VD for positivo, ela faz o teste treponêmico, se ele for negativo, ele libera. Aí você vai perder, para ser verdade, muito pouco caso, que é aquele caso em que teria o treponêmico positivo, mas você não faz. E o RPR ainda não pegou, né? Mas é pouco, é raro. Mas isso é uma coisa que, pela regra do Ministério da Saúde, você pode totalmente fazer como o laboratório quiser, não tem problema nenhum, né? Agora, nas ulcerativas, assim, é uma coisa meio complicada, porque ou você procura cada um desses agentes separadamente, pode ser, ou pode fazer o PCR da lesional, que eu acho que assim, mata 2 coelhos com uma cajadada. 2 não, né? 4, mais ou menos. Gustavo. Doutor Celso, parabéns. Obrigado, sempre bom aprender. A gente sempre aprende aqui com o senhor. Agora, eu tenho 2 dúvidas. Na verdade, uma é uma questão bem prática. Porque a gente viu que é uma multiplicidade de exames que tem e que muitas vezes confunde, né? Então, assim, qual que é a sugestão que você daria para o clínico? Como ele pede esse exame? Porque às vezes você pede VDRL, às vezes você pede FTBS, aí às vezes você pede VDRL, vem o RPR, aí o médico às vezes fica bravo, não é isso que eu pedi. Então, você tem toda a razão, é o que acontece mesmo. Então, olha, assim, é tão simples, Gustavo, como assim, reação sorológica para luz. Sorologia é melhor. Sorologia para luz. Acho que é antigo, né? A gente faz assim. Meu Deus, facilita, no século passado já pedia. Corre o risco da pessoa do laboratório não saber o que é luz, né? Porque até isso está meio fora de porta. Mas sífilis choca um pouco, né? Então, mas assim, se pedir isso, o laboratório tem a obrigação de seguir uma dessas duas. Agora, o que acontece? Durante muito tempo, a gente fez
quando vinha esse perfil sorológico da luz, a gente fez RPR, né? E agora houve um problema de fornecimento, mas eu estou falando de uma semana para cá, Gustavo, acho que talvez até você não tenha percebido isso, mas a gente passou a fazer o VDRL, mas é um VDR que foi sensibilizado. Ele chama, na caixinha está escrito VDRL, mas na prática ele é um RPR. Então, tanto faz. Na verdade, por isso que para não complicar muito, sorologia para luz. Sorologia resolve. É o melhor. Agora, a segunda coisa é com relação ao PCR. A gente sempre percebe também dúvida dos colegas. Pode colher PCR no Team Prep, na sorologia líquida, vai lá, ou tem que ser sempre na úlcera? Olha, Gustavo, super bem lembrado. Foi ótimo ter falado isso, porque vira e mexe acontece, não é só para sífilis, né? Acontece para várias outras doenças também. O problema do TrimPrep, ele preserva bem a amostra, mas dilui. Então, o problema é a diluição que você tem da amostra quando você coloca num volume líquido maior. O que a gente tem feito, a gente centrifuga o material para fazer naquele pelletzinho, que é onde a bactéria vai estar. Mas não é né? errado colher, por exemplo. Não é errado. Eu diria que assim, o melhor de tudo é colher direto. Porque, no raspado. Por exemplo, como é que era o problema que a gente tinha com a imunofluorescência, ou mesmo com a coloração pela prata? É que se você não colher direitinho, vem muito sangue. E a hemácia fica em cima, ela é especialista nisso, ela vai ficar em cima do treponema. E aí você não consegue enxergar. Né? Então a gente sempre fala, colhe com todo cuidado, pega a lâmina, encosta na lesão, que aí vai vir o treponema. Não deixa aquela babinha que tem a lesão, você consegue só encostar ali, é o melhor. Agora, se você começar a mexer muito, sangra, porque é uma úlcera. Né? E aí, se vem hemácia, atrapalha. O PCR não tem esse problema. O PCR você pode raspar, dá para fazer no TrimPrep, a gente tem feito. Mas se você me falar muito academicamente, qual é a diferença de você fazer no TrimPrep e no direto, eu diria que provavelmente o direto é melhor, por causa da diluição. Dani. Né? Bom dia, professor. Parabéns. Bom dia. Obrigado, excelente Dani. a sua aula. Tem uma sugestão e uma dúvida. Claro. A sugestão é quando os testes não são concordantes e o resultado final é negativo, se o Fleury podia soltar só negativo, porque os pacientes veem alguns dos testes positivos e isso cria uma confusão, às vezes gigantesca. Entendi. Não, quer dizer que pode ser que eu tenha sífilis. Isso poderia vir para o médico, mas para o paciente a melhor coisa, se vocês fizerem a rotina Positivo e a conclusão ou é negativo, põe negativo, porque vem um positivo, outro negativo, isso gera um problema bastante grande para o clínico. Agradeço. E às vezes eu acho que isso deve dar, Acho boa. Boa sugestão. dar separações, inclusive, por momentâneas ou definitivas. Deixa eu só... Agradeço, ótima sugestão. Qual foi a razão para isso tudo? É que, tradicionalmente, na medicina brasileira, e na americana também, né, o resultado ia para o médico. Que hoje em dia não é mais assim. Aqui no Brasil é lei. Ela já do olhou no paciente. Google, já olhou no Yahoo, já Exatamente. consultou a vizinha. Então, agora nos Estados Unidos saiu uma regra que o paciente pode ter acesso ao resultado. Nos Estados Unidos, isso. Quer dizer, até agora o resultado era bem. Então, eu fico preocupado, porque, como você falou, todo o linguajar que a gente usa no resultado, você está entendendo que tem um médico do outro lado. Só que não mais. Né? E existem pacientes, a gente pede o exame, ela vai para o laboratório, só que muitas vezes ela não volta. E ela fica sem o diagnóstico. Entendi. Se existe algum tipo de comunicação obrigatória do laboratório para a Secretaria de Saúde para que esses casos não deixassem de ser tratados? Tem sim. A gente tem uma lista, Dani, de doenças de notificação compulsória, que é imensa, né? E sífilis é uma delas. Eu não sei te dizer honestamente, isso acontece para algumas doenças, mas eu não sei se para sífilis eles fazem isso. Mas, por exemplo, dengue. Né? Dengue, eu faço uma notificação. Se não tiver uma notificação do clínico para a secretaria vai na casa da pessoa. Agora, dengue, por incrível que pareça, acaba tendo uma comoção atualmente maior do que sífilis. Totalmente errado, mas deveria ser. Agora, eu não sei te dizer se nos casos de sífilis eles têm essa busca ativa, né? Mas, assim,
comunicado é. Eu sei porque, como diretor clínico, sou eu que assino todas as notificações, né? E é um calhamaço que vai que eu vou te contar, é grande. Diego Lee. Professor, parabéns, excelente Obrigado. aula, apresentação. Obrigado. O que o Dani falou, eu cheguei a fazer uma comunicação direta ao Fleury, pedindo que fosse observada essa situação. Ele falou, do sair e a negativo. resposta foi exatamente dos protocolos, etc, etc. Mas a pergunta é a seguinte, eu atendo casos de violência sexual, principalmente contra crianças. E nós pedimos, aliás, né, o PCR para gono, para clamídia, para micoplasma, ureaplasma, na urina. Seria possível incluir o PCR de urina para sífilis? Aí eu precisaria... Porque já fazemos toda essa batelada e evita uma chateação, que é mais uma picada para tirar o sangue. Numa situação horrível, né? E nós estamos aqui numa cruzada para evitar trauma. Estamos pensando até em mudar a questão do exame de corpo de delito, que, na minha opinião, é uma situação complicada. Mas seria possível fazer PCR de sífilis também na urina? Então, eu precisaria avaliar qual que é a sensibilidade de fazer na urina. Por exemplo, quando a gente faz gono, por exemplo, clamídia, a gente comparou na urina do primeiro jato em relação a fazer a coleta, por exemplo, do colo uterino, né? Da mesma coisa. Agora, a sífilis, a rigor, eu preciso comparar, porque eu acho que, como ela é uma lesão ulcerativa, ela não é uma uretrite, né? Então, eu tenho a impressão que a sensibilidade pode ficar muito menor. Então, não é impossível fazer, porque se, em vez de eu pipetar um raspado de lesão, o que a gente faz no raspado, a gente passa um cotonete e a gente lava o cotonete. Mas a gente trabalha com um volume muito pequenininho, né? Agora, como é uma lesão que não é uretral, era uma lesão, uma úlcera, pode ser que a sensibilidade da urina seja muito menor. Então, eu precisaria comparar para dizer, olha, pode fazer que dá a mesma coisa. A gente sabe que dá para gono e para clamídia. Agora, do CREI, herpes, né? Eu acho que a sensibilidade pode diminuir. Então, aí acho que, a rigor, a gente precisaria fazer um estudo para poder falar, pode fazer que dá a mesma coisa. Pode concluir. E uma última coisa. Eu trabalhei muito tempo na Faculdade de Saúde Pública, no Centro de Saúde Geral do Paula Souza, junto com lá como é que é o nome dele mesmo? Sanitária, Luiz Jorge. Isso, Luiz Jorge Fagundes. Nossa, muito amigo meu. Ele é, assim, a quantidade de casos que ele atendia, né? Não sei se agora tem isso aí, absurda. Mas uma das coisas que ele assim, salienta do aumento da sífilis foi que a penicilina benzatina, que era a droga mais usada, o senhor falou de fazer o tratamento empírico e às vezes sem querer, o benzetacil houve um período que ele foi colocado à margem. É verdade. Porque ele era uma droga muito barata, chegou-se até a cogitar de tirá-lo da... A White, né? Não é verdade? A White. Então, nesse período que ele foi colocado à margem, é que houve recrudescimento. É bem possível, viu? Nós observamos isso lá na saúde pública de uma maneira muito importante. E o pior, o que vai tratar sem ser a benzatina? É difícil e o esquema terapêutico não é garantido. Por exemplo, a ceftriaxona, que nós usamos para... Não é a mesma eficácia, né? Não é que não é... É eficaz, mas não tem a garantia do tempo como tem a benzatina. Então, o Ministério da Saúde fez, além da ceftriaxona, uma benzatina. Essa passagem que agora vem com o xilocaína. Eu acho que isso foi uma falha do Ministério da Saúde, porque teve uma época que a gente comprava a penicilina benzatina da Índia. Até que, por razões que a gente não sabe, eles pararam de fazer. Não é nem que era ruim, pararam de fazer. E imagina como é que pode um país como o Brasil ficar dependendo de quem quer que seja, né? E a gente não produz penicilina. Quer dizer, nós não estamos falando de um negócio de biologia molecular de quinta geração. A penicilina benzatina tem mais de 50 anos, minha gente. Quer dizer, como é que a gente pode ficar nessa dependência? E teve uma, professor Granato, que um outro tipo que não era da White na época, que dava uma reação tão grande com abscesso, teve um caos muito grande.
Então é uma pena, mas o senhor tem razão, é bem possível que essa tenha sido outra causa, né? Chegamos até a convidá-lo para me dar uma aula, eu falei para ele, para dar uma aula na ecologia. Que eu não sei o que vou dar para fazer. Tá bom. Ele é meio radical. Era Vamos, bem o então. Fagundes. Bem, você pode continuar esse diálogo no Coffee Break, oferecido pelo Jorge Haddad. Não, desculpa, é pelo Fleury, porque hoje o Jorge está bem falante, risonho. Parabéns, Jorge, pelo seu aniversário. Hoje é aniversário da minha filha mais velha também. Parabéns. E amanhã nós temos também um outro aniversário, um palmeirense que cuida dos pequenininhos, da ginecologia na infância e na adolescência. O nosso caro Alcione faz aniversário também. Parabéns. O Firace fez aniversário no dia 13, o Nilson Melo fez aniversário no dia 23. Então, nós temos muita gente fazendo aniversário nesse dia. O Nilson meu não já está aí, foi. não, né? O Nilson não está. O Nilson está de férias O ainda Nilson é essa meu semana. veterano. Então, Tá bom? Então, professor Celso, muito muito obrigado. professor Excelente Aracá. apresentação. Imagina, é um tremendo prazer, viu? Obrigado. Contamos consigo aqui. Pode. em outra oportunidade. Eu venho com o maior prazer. Obrigado, professor. Obrigado, você, viu? Muito bom. Pendrive é seu.